Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 7. Lucas 15, 1 ao 7. É uma parábola que, logicamente, nós, se Deus quiser, vamos estudar também nas quartas-feiras, que nós temos estudado as parábolas de Jesus. Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 7. Eu tenho certeza que se eu falasse, conta essa parábola para mim, eu acredito que todos, sem exceção, me contariam essa parábola. Ela é muito conhecida. Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 7, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sob os ombros, cheio de alegria. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Todo-Poderoso, Senhor do Universo, nós agradecemos o Senhor pela tua boa mão que nos sustenta, que nos livra. O Senhor nos protege, ó Pai, em todo momento. Mesmo quando estamos descansando, o Senhor vela por nós. E o Senhor tem cuidado de nós nesses tempos de pandemia, e o Senhor tem direcionado as nossas vidas em todos os momentos. Temos caminhado nesta vida em direção à tua presença, em direção à eternidade com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui ainda, ó Pai, nós ansiamos que o Senhor nos ensine a viver. Ensine a caminhar neste caminho. Esse caminho que é a tua vontade, Pai. Esse caminho que é aquilo que o Senhor revelou para nós nas Escrituras. Aquilo que o Senhor falou, ó Pai, do teu coração para nós. E nós queremos conhecer o teu coração para podermos vivermos a tua palavra. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos use nessa noite, ó Pai, para ministrar a tua palavra com fidelidade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, dias atrás uma notícia chocou o Brasil e o mundo. Nós ficamos sabendo pelos noticiários que uma menina de apenas 10 anos estava grávida, fruto de um estupro, né? Grávida do seu próprio tio. E o que nos traz mais assombro ainda não é apenas esse fato, mas o fato desse tio estar estuprando essa menina há 4 anos, ou seja, desde os 6 anos de idade. Né? Isso é repugnante, isso é espantoso, isso nos mostra como a natureza humana pode chegar tão baixo, ser tão vil, né? A ponto de ferir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente uma pessoa para o resto da vida. Porém, um outro motivo, um outro assunto, uma outra notícia que nos trouxe também repugnância, foi o fato de algumas pessoas que se chamam cristãs, e nós ouvimos vários boatos da religião dessas pessoas, mas eu não quero entrar nessa questão, mas de pessoas que agrediram verbalmente essa menina, chamando ela de assassina, por ela ter consentido em fazer um aborto. E também eu não quero entrar nessa discussão do aborto, e nesse caso,
Nós temos nosso posicionamento, mas esse é um debate bastante longo que não cabe aqui, não é esse o nosso tema. Mas o que assombra é a insensibilidade dessas pessoas que se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Cristo, seguidoras do ensinamento de Cristo, seguidoras do exemplo de Cristo, né? Atacar essa criança dessa maneira, numa situação tão delicada, né, em que ela já está sendo exposta a ela foi exposta a uma violência muito grande e está sendo exposta hoje porque a vida dela virou de ponta cabeça e as pessoas então ainda a atacam e verbalmente a chamando de assassina. E essas pessoas fazem isso em nome de Cristo. E isso me lembra muitas coisas que aconteceram na história. E a Lelena, nossa professora de história de plantão, podia enumerar vários eventos históricos em que, em nome de Cristo, a igreja realizou atrocidades. E nós podemos citar uma delas, que foi a cruzada, as cruzadas, né? Como para forçar a conversão de mouros e outros tipos de raças a, a igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo, foi um instrumento de falta de amor, de desamor, de crueldade, de insensibilidade. Né? Isso é muito triste, porque tudo isso nos mostra como a religião pode se tornar alienada e perigosa. Foi assim todo o período da igreja, desde o Antigo Testamento, e está acontecendo hoje. Eu citei o caso dessas pessoas que se voltam com ódio contra uma criança de 10 anos e que já foi vítima de uma violência, e eu estou usando esse caso como um exemplo que está escancarado aos nossos olhos. Porque é de uma situação que acontece corriqueiramente, né? Da igreja se fechar, se tornar endurecida e não ser a expressão de Jesus Cristo na Terra. Né? Volto a dizer, tudo isso que aconteceu é uma mostra de como a igreja pode se tornar alienada e perigosa. Pois ainda que o conceito de religião seja, em essência, ligação com Deus, comunhão com Deus, uma busca do Senhor, na prática, ela pode não ser isso. Na prática, ela não tem essa capacidade de fazer com que a pessoa se torne, de fato, filho de Deus. E quando a religião se torna um fim em si mesma, ela serve apenas para o ego humano. Ela se torna, por exemplo, um instrumento de política. Como está acontecendo no caso dessa menina, porque não é apenas uma questão religiosa, os religiosos foram usados por causa de uma questão política. Né? E a religião, por exemplo, sempre é usada nos momentos de eleição, nós estamos próximos aí a uma eleição municipal. Né? Então, quando a igreja se torna um fim em si mesma, ela serve apenas para satisfazer o ego humano. Eu citei essa questão política, mas em todas as áreas humanas nós vemos isso. Né? Quando ela é apenas um fim em si mesma, ela serve para fomentar o ódio contra aqueles que são indiferentes. Se torna um instrumento de morte. Infelizmente, eu não estou falando apenas da religião cristã, mas estou falando também do islamismo e de todas as religiões, que quando se torna um fim em si mesmo, ela se torna um instrumento de ódio contra aquele que não tem a mesma crença, contra aquele que não professa os mesmos princípios, as mesmas doutrinas, as mesmas verdades, a mesma fé. Então, eu queria deixar um alerta, não um alerta a respeito dessas pessoas, mas um alerta a respeito de nós mesmos.
Eu queria alertar cada um de nós da seguinte maneira: olha, cuidado, porque a sua religião, ela pode te matar e pode ser um instrumento de morte para outros. Então, cuidado, para que ela não se torne um fim em si mesma, para que você não viva a religião e para a religião, e ela não se torne um clube em que todos aqueles que professam a sua crença estão dentro e todos aqueles que estão fora da sua crença também estão fora do seu amor, fora do seu interesse, fora da sua compreensão. Nós passamos a mão na cabeça dos nossos próprios erros, empurramos para debaixo do tapete e condenamos as pessoas dizendo: você é um assassino, você é um adúltero, você é um pedófilo, você é um homossexual, você é um ladrão, e nós condenamos essas pessoas ao inferno. Isso é triste que isso ainda aconteça, porque acontece desde os tempos de Jesus. Se nós olharmos para o texto que nós lemos, nós vamos ver isso acontecendo. O texto fala que Jesus estava recebendo alguns convidados para a ceia. E um detalhe que o texto faz questão de registrar, porque ele vai balizar todo o enredo da história, é que as pessoas com quem Jesus estava comendo, e certamente tinha várias outras, não é? Mas o evangelista faz questão de registrar aqui que as pessoas que estavam, dentre as pessoas que estavam com ele ali, naquele ambiente, naquela ceia, estavam publicanos e pecadores. E olha que detalhe importante, esses publicanos e pecadores foram até ali não para cear, eles foram ali não para receber o milagre do Senhor, mas o texto diz que eles foram ali para ouvir o ensino de Jesus. A palavra de Deus estava atraindo o coração dessas pessoas para Cristo. O Espírito Santo estava tocando nelas, né? E Jesus estava comendo com elas. Elas eram publicanos e pecadores. E talvez, se você não tenha o entendimento do que isso pode significar no contexto daquela época, os publicanos, eles eram cobradores de impostos. E eles eram as pessoas mais odiadas pelos judeus e pelos romanos. Por quê? Porque os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam a favor do Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Os judeus, eles tinham um ódio, um ressentimento, uma mágoa muito séria contra os romanos, porque eles haviam sido conquistados pelos romanos. Nesse período, no tempo de Jesus, a Judéia era uma colônia de Roma. E ninguém gosta de ser colonizado. Ninguém gosta de ser escravizado. Não é? E aí você tem um patrício seu, alguém do seu povo, trabalhando para o governo inimigo, cobrando o seu imposto. E isso, por si, já seria um motivo de extremo ódio, mas ainda havia um agravante. Porque os publicanos, além de serem cobradores de impostos, eles eram ladrões. Eles cobravam além da medida do que deveria cobrar. Então, se eles deviam cobrar X, eles cobravam 2X. Eles cobravam mais do que deveria cobrar. Então, eles estavam cobrando impostos, mas ainda estavam roubando o seu próprio povo. Então, eles roubavam do seu povo, mas também roubavam dos romanos, porque eles recebiam um montante de impostos, mas não repassavam todo o imposto para Roma, porque eles retinham em parte desse rendimento. Então, você pode imaginar como eles eram odiados. Eram odiados pelos judeus, porque eram traidores e eram ladrões. Eram odiados pelos romanos, porque eram ladrões. Então, estava na parte mais baixa da visão espiritual do povo judeu. E os pecadores aqui, distintos de publicanos e pecadores, essa palavra é usada aqui no sentido de pessoas ímpias, pessoas que não tinham afeto nenhum pela religião, eram pessoas que, apesar de serem judeus, haviam desprezado
à vontade do Senhor, estava entregue ao pecado e provavelmente a pecados na área sexual. Então, era o pior tipo de pessoas, pessoas da mais baixa estirpe, que estavam ali ceando com Jesus. E eu volto a dizer, elas foram ali ouvir Jesus. E quando eles foram ouvir Jesus, Jesus então os convida para cear. E essa cena é bastante significativa, queridos, porque hoje, quando a gente convida alguém para comer na nossa casa, isso também é uma questão, uma atitude de boas-vindas, não é? Quando você chama alguém para comer na sua casa, isso você está dizendo para essa pessoa, olha, eu vejo você com bons olhos, eu gosto de você, minha casa está aberta para você, o meu coração está aberto para você, você é uma pessoa que eu considero, você é meu amigo, venha comer aqui em casa. Né? É uma questão de amizade. Para nós, isso é assim. Para as pessoas daquela época, era muito mais. Porque receber alguém para comer, naquela época, assentar com uma pessoa à mesa, era compartilhar mais do que comida. Era compartilhar o coração, era uma manifestação íntima de comunhão. Era a celebração do amor. Era era um ritual de entrega e aceitação. Compartilhar a mesa significava compartilhar a vida. Eu já falei isso na igreja, numa ceia, de como eram as ceias naquela época, não apenas a Santa Ceia, mas como eram as ceias daquela época. Eles tinham um ritual interessante, porque quando você recebia alguém para almoçar na sua casa, o anfitrião ia e abria a casa. Né? Você está vindo me visitar, então eu abria as portas da minha casa para que você saiba que eu estou feliz que você tenha vindo. Então, o anfitrião, ele beijava o seu convidado, ele beijava o seu rosto e fazia uma longa saudação do estilo judeu. Né? Que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja sobre seus filhos, que a paz do Senhor esteja com seu gado, que a bênção do Senhor esteja na sua lavoura, que a bênção do Senhor, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. É uma saudação longa. Né? E aí a pessoa entrava dentro da sua casa e você ungia os pés daquela pessoa, ungia a cabeça dessa pessoa, ou você ou seu servo, né, fazia isso, dizendo que você estava ali para servi-lo e cuidar dessa pessoa. Então você partia o pão e dava o pão para essa pessoa. E com isso você estava significando que o seu coração e a sua casa estavam abertos para receber essa pessoa. Então você imagina como esse ritual era um ritual de intimidade. E provavelmente foi isso que Jesus fez com os publicanos e com os pecadores. Não era apenas sentar à mesa e comer da mesma comida. Era um grande ritual em que você dizia para aquelas pessoas, olha, vocês são bem-vindos aqui. Meu coração está aberto para vocês. Eu quero a sua amizade. Eu quero compartilhar a minha vida com vocês e eu quero que você compartilhe a sua vida comigo. E é por isso que fariseus e escribas, religiosos que representavam a liderança da igreja na época, viram tudo isso e se escandalizaram. Eles ficaram assustados com aquilo que eles viram. E não era para menos. Mas Jesus estava dizendo para aqueles pecadores e publicanos, promíscuos e ladrões, de que o coração dele estava aberto para essas pessoas. Os fariseus e os publicanos não se aproximavam de pecadores. Eles eram santos demais para isso. Eles não conseguiam ter afeto algum para aqueles que estavam fora da sua religião. Muito pelo contrário. Eles sentiam asco dessas pessoas, repulsa, nojo. Eles sentiam até mesmo ódio dessas pessoas. Um judeu queria que gentios e pecadores, o judeu queria que um gentio morresse. E principalmente se fosse um judeu publicano ou um judeu pecador. Então, para eles era terrível. A presença dessas pessoas era uma ofensa. Né? E eles falavam com prazer que essas pessoas seriam castigadas no inferno.
né? E é por isso que o versículo 2 diz que eles estavam murmurando contra Jesus. A Nova Versão Internacional traduz assim: eles estavam criticando Jesus. E eu fico olhando para essa cena e fico imaginando eles apontando o dedo para Jesus, dizendo como que ele diz ser um mestre, como que ele quer ser um rabi. Quem é ele para falar que ele pode ser um líder religioso? Este homem é pecador. Se ele está comendo com pecadores, é porque ele é pecador. De repente, eles citariam até um provérbio dizendo quem se ajunta com pouco, farelo come. Então, se ele está comendo com publicano, é porque ele é tão ladrão quanto. Se ele está comendo com pecadores, é porque ele é tão promíscuo quanto. Então, eles estavam apontando para Jesus, dizendo, você não pode fazer isso. Ou talvez estivessem apontando para os pecadores, dizendo, olha, vocês não são dignos dessa mesa. Quem são vocês para estar aqui nesse grupo de santos, sentando nessa mesa, compartilhando da mesma comida, falando com o mestre? Vocês não têm honra para isso, vocês não têm dignidade para isso, vocês não merecem estar aqui. Estes seriam aqueles que gritariam assassina para aquela menina. Esses seriam aqueles que proferiam o juízo de Deus contra os homossexuais, que queimariam hoje as feiticeiras na fogueira. É esse tipo de pessoa. E quando eu cito esses crimes mais de ódio em nome da religião, essas coisas que aparecem mais, eu estou querendo apenas expor o nosso próprio coração, porque muitos fazem isso na igreja, em pequenas atitudes. Como, por exemplo, quando a gente olha para um pecador dentro da igreja com um olhar do tipo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui com essa roupa? Por que você entrou nessa igreja catingando cachaça? Por que você está participando da nossa reunião de oração se você nem sabe orar? Por que você está aqui no nosso meio se você não sabe se comportar? Se você não tem tudo aquilo que nós temos, a nossa honra, a nossa dignidade, o nosso caráter, os nossos méritos religiosos, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Se você é assassino, se você é ladrão, se você é promíscuo, você não merece estar aqui. Quem é o conselho dessa igreja? Onde está o conselho dessa igreja que permite essas pessoas aqui? Que pastor é esse que permite que essas pessoas estejam conosco nesse evento, nessa programação? Essas pessoas são impuras, são pecadoras, são podres. Esse é o contexto dessa parábola, porque tudo isso aconteceu com Jesus. Então, Jesus, olhando para essa situação e usando essa situação como uma oportunidade para ensinar aos discípulos naquela época, os próprios fariseus e escribas que estavam ali, e também para ensinar a nós hoje. E ele conta uma parábola, então. E essa parábola, Jesus diz assim, era uma vez uma ovelha. É interessante que essa ovelha pertencia ao pastor. Não era uma ovelha abandonada, uma ovelha que existiu por acaso, uma ovelha selvagem. Eu acho que isso não existe, mas não é uma ovelha qualquer, né? Era a ovelha do pastor. Essa ovelha era do pastor, pertencia ao pastor, mas ela não estava com seu pastor. Por algum motivo, essa ovelha, de um momento, se desgarra. E ela se perde no caminho. Talvez fosse uma ovelha distraída, ou quem sabe uma ovelha rebelde mesmo, que gostava de fugir. Uma ovelha que queria experimentar outras coisas. Mas ao se perder no caminho, ela se perde também no seu destino, porque ao invés de ir para o aprisco, para a segurança, ela vai para lugares perigosos, onde ela poderia facilmente morrer.
Ela poderia cair, ela poderia ser atacada por feras, ela poderia ser roubada, né? Então, a situação dela se torna frágil, se torna uma situação perigosa. E o pastor, então, como um pastor carinhoso, cuidadoso, ele percebe a tragédia dessa ovelha. E ele se compadece dela. Ele não julga essa ovelha como uma ovelha rebelde, dizendo, já que ela se desviou, ela vai ter que pagar o preço pelo que ela fez. Ela que encontre o caminho sozinha. Ou deixe que ela sofra até que ela volte atrás. Muito pelo contrário, o texto diz que o pastor se compadece dessa ovelha a ponto de sair imediatamente pelos caminhos da vida para encontrar essa ovelha. Ele deixa as 99 no deserto. Na minha cabeça, 99 ovelhas vale mais do que uma. E eu prefiro cuidar de 99 do que procurar uma. O pastor diz, não, essa ovelha perdida, ela tem muito valor. E pelo fato dela estar perdida, ela vale nesse momento mais do que as 99 que estão em segurança. Perceba a grandeza do amor desse pastor pela ovelha. Porque o que motivou esse pastor a buscar a ovelha não foi nenhuma virtude dela, mas foi o seu fracasso, foi a sua falha. Não foi o fato dela ser uma boa ovelha, não foi o fato dela ser uma ovelha muito obediente, não foi o fato dela ser a primeira ovelha que está sempre perto do pastor, mas foi o fato dela ser uma ovelha que estava longe do pastor. Não foi aquela ovelha de estimação que ficava roçando nas pernas dele. Foi aquela que ficava sempre no fundão, o tempo todo querendo fugir. Então, o que motivou o pastor ir não foi a ovelha, mas foi o amor dele pela ovelha. Então, o pastor, motivado por esse amor, vai em busca dessa ovelha e ele buscou até encontrá-la. Quanto tempo esse pastor gastou para encontrar essa ovelha? A gente não sabe, o texto não diz. Até onde ele teve que ir? Quanto esforço foi necessário para que ele pudesse encontrar essa ovelha? O que ele teve que perder para ganhar a ovelha? Quantos empecilhos ele enfrentou? Será que ele lutou com feras? O texto não diz. A única coisa que esse texto nos mostra é que esse pastor fez tudo o que fosse preciso para encontrar a ovelha, porque ele a encontrou. E se fosse preciso muito mais, ele faria muito mais. Mas ele seria capaz de fazer qualquer coisa para ter a ovelha de volta para si. Então ele encontrou essa ovelha. E ele pegou essa ovelha para si, e o texto diz que ele levou essa ovelha nos ombros. Provavelmente ela estava machucada, ela não podia andar, então ele coloca a ovelha nos ombros e carrega o peso da ovelha por essa estrada. A ovelha é pesada e o caminho é longo, mas surpreendentemente, esse pastor tem felicidade com o fardo da restauração que está sobre os seus ombros. Então, quando ele chega no aprisco, ele convida todos para uma festa, porque a ovelha foi encontrada. Então, existe toda a alegria desse pastor no seu trabalho para resgatar a sua ovelha. E Jesus está contando essa parábola, então, com um objetivo. Com essa parábola, Jesus está dizendo para aqueles fariseus, para aqueles escribas, essa parábola é contada para religiosos, para os religiosos que não tinham sensibilidade para entender o que estava acontecendo ali, que estavam julgando aqueles pecadores e publicanos como indignos da presença de Jesus. Então, Jesus está dizendo para eles, olha, é isso que eu estou fazendo aqui nessa mesa. Essas pessoas pecadoras, publicanas, promíscuas, ladrões, essas pessoas são minhas ovelhas. Elas pertencem ao meu Pai. Foram amadas e escolhidas por Ele antes da fundação do mundo.
Eles as deu a mim, por isso elas vieram. Para que eu as conduzisse até a ele de volta. Elas estão perdidas. Elas estão vivendo longe dele. É possível que elas nem conheçam o Pai. Porque elas se perderam nos seus caminhos. São pessoas que estão andando por caminhos tortuosos. Se perderam nos vales desse lugar, nas matas. São pessoas que se perderam nessa sociedade, que estão em pecado, são ladrões, são ladrões sim, são impuros sim, são pecadores sim, que estão no caminho errado. Eles se perderam nos seus caminhos e por isso se perderam nos seus destinos. Porque assim como as ovelhas da história, esses publicanos e pecadores estão indo para o inferno. Mas eu me compadeço delas. Eu as amo. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, olha, eu vou dedicar a minha vida para encontrar essas ovelhas e para restaurar. Foi para restaurar essas ovelhas é que eu vim para o mundo. Foi para trazer essas ovelhas de volta para o aprisco é que eu nasci como homem. É para trazer essas pessoas de volta para o aprisco é que eu serei sacrificado na cruz. Então, o que Jesus está dizendo para eles é, olha essa mesa. Olha para essas pessoas, são ovelhas perdidas caminhando para a morte. E eu, como pastor, estou restaurando essas pessoas para o aprisco. É isso que eu vim fazer. Trazer pecadores para o reino dos céus. Compreendeu, querido? Aquela ceia simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo pelas ovelhas perdidas do mundo. O amor que trouxe vida aos pecadores que estavam mortos. Por isso, queridos, aquela mesa que os judeus pensavam ser uma mesa para justos, na verdade, era sim uma mesa para publicanos e pecadores. Mas sabe o que é mais interessante ainda e extraordinário? É que Jesus está contando essa parábola não falando apenas para aqueles pecadores que estavam à mesa. Quando ele falava desses pecadores, dessas ovelhas perdidas, ele estava falando também de mim e de você. Porque nós também pertencemos ao Senhor. Fomos criados por Ele e para Ele. Antes da fundação do mundo, nós fomos conhecidos por Ele, amados por Ele, chamados por Ele. Porém, a nossa natureza pecadora nos impele a viver longe do Senhor. Nós sabemos disso. Quanto tempo você viveu distante do Senhor, sem conhecê-lo? Por caminhos de pecado. Quantas vezes por quanto tempo você caminhou longe de Deus sem entregar o seu coração a Ele, como uma ovelha rebelde, sempre desviando dos caminhos do Senhor? E mesmo depois da sua conversão, quantas vezes você buscou outros caminhos? Nós escolhemos o caminho do pecado, nós escolhemos o caminho do inferno. Nosso estado, querido, como criaturas perdidas, na verdade, é muito pior ainda do que o estado daquela ovelha perdida, porque aquela ovelha apenas se desviou do caminho. Mas nós nos rebelamos contra a soberania do nosso Deus. Menosprezamos aquilo que Deus fez por nós. Menosprezamos quem Deus é. Atentamos contra a sua santidade, atentamos contra o seu caráter, contra a sua pureza, contra o seu governo. Todas as vezes que nós pecamos, nós agredimos o Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, nós agredimos ao Senhor porque nós estamos tentando destituir Deus do trono do nosso próprio coração. Todas as vezes que nós pecamos, nós agredimos a Deus porque afirmamos com as nossas atitudes que Deus vale menos do que o prazer do nosso pecado, do que o prazer momentâneo do pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós lançamos diante do Senhor
e dos olhos do Senhor aquilo que ele mais odeia, que é a imundície do mal. É por isso que cada um dos nossos pecados atrai a ira divina. Eu falei sobre isso há pouco tempo atrás, não sei se no último domingo ou no penúltimo domingo. Aquele justo castigo do Senhor. Porque é da natureza da justiça condenar o pecador. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: quão longe você já chegou de Deus? Pensa um pouquinho na sua vida. Você que é religioso, porque eu estou falando para religiosos, religiosos como eu. Quão longe você já chegou de Deus na sua vida? Quão fundo você já desceu nos seus pecados? Aqueles pecados que você não confessa para ninguém, que você guarda no seu submundo, nas trevas da sua alma. Quão malignos foram os caminhos que você escolheu viver na sua vida? O quanto você já se perdeu? E sabe o que é o melhor dessa história? É que não importa. Não importa o quão longe você foi, o quão fundo você desceu na sua vida de pecado. Ainda assim, Deus se compadece de nós. Porque Deus nos ama absolutamente. Ele não ama os nossos pecados, mas Ele ama nós. E Ele não nos ama por aquilo que nós somos. Não é a nossa virtude, como também não era a virtude daquela ovelha, que atrai o nosso pastor, e sim o nosso defeito. O que levou o pastor até a ovelha não foi a sua virtude, mas foi o fato dela estar perdida. O que trouxe Jesus Cristo a nós não foram as nossas virtudes, mas foi o fato de estarmos perdidos. Tão perdidos como aqueles publicanos e aqueles pecadores que estavam na mesa de Jesus. E a gente tem que entender isso. Não existe diferença alguma entre nós, religiosos, entre mim, que sou pastor, e aquelas pessoas. Não existe diferença nenhuma. Somos pecadores como eles. Estávamos perdidos. Mas o amor de Deus, que é parte da natureza de Deus, de quem Deus é, não pôde permitir que Deus se distanciasse de nós. O amor do Senhor é incondicional e eterno. Então ele continuou nos amando, mesmo estando nós distante do Senhor. E por nos amar, então ele veio até nós para nos restaurar restaurar nossa ferida e nos quebrantar e nos derrubar e nos fazer cair do nosso orgulho e nos levantar novamente para honra e glória e louvor do nome dele. E assim como o pastor fez com aquela ovelha, ele coloca o peso das nossas feridas sobre os seus ombros. O peso dos nossos pecados sobre o ombro de Jesus. Para que a cruz de Cristo fosse a nossa salvação. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós fôssemos sarados. Então, o que traz Jesus Cristo a nós não são as nossas virtudes, mas os nossos fracassos. Ele não nos busca porque somos bons. Ele busca porque somos pecadores. Ele nos busca porque precisamos dele. Jesus não mediu esforços para nos salvar. E não continua medindo. Ele continua vindo ao nosso encontro. Ele continua descendo até a vergonha dos nossos caminhos imundos. Quanto mais baixo nós descemos, mais profundo nós conhecemos a graça do Senhor. Porque quanto mais fundo estamos na nossa vida de pecado, mais fundo o Senhor desce para nos trazer de lá. Então ele desce até a nossa vergonha, desce até a profundidade da vileza do nosso pecado. E lá
Ele cura nossas feridas para nos trazer de volta para o aprisco. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. E é isso que Jesus continua fazendo através da convicção. Então, eu não posso continuar o meu sermão sem perguntar para você, que é religioso como eu, tanto quanto eu. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Não é um fato de você ser presbiteriano, de você ser batista, ou outra denominação que possa estar nos assistindo hoje. A minha pergunta é: você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você já se colocou o peso do fardo do seu pecado sobre os ombros dele? Porque através da cruz de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. E o Senhor nos traz de volta para ele. E você sabe que existe uma festa. Porque o Senhor tem o prazer de trazer sobre si e de carregar sobre si o peso do nosso pecado. Mas eu preciso encerrar, queridos, com um último detalhe aqui, muito importante. É que Jesus inicia essa parábola com uma pergunta, mas que não é uma simples pergunta. Na estrutura do texto, quando Jesus questiona no início da parábola, quando ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não vai atrás dela? Quando Jesus faz essa pergunta, ele está jogando a responsabilidade sobre esses discípulos, as pessoas que estão ouvindo ele, ou seja, sobre os publicanos e os fariseus. Ele está dizendo o seguinte: qual de vocês é capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui? Essa é a estrutura do texto. Quando ele diz: qual de vocês é o homem que faz isso? Ele está dizendo: quem de vocês é capaz de fazer o que eu estou fazendo? Transformando isso num texto afirmativo, o que Jesus está dizendo para aqueles religiosos naquela época e está dizendo para nós hoje é: vocês devem fazer o mesmo que eu estou fazendo. Se essas ovelhas que estão comendo comigo aqui à mesa estão perdidas, vocês têm que amá-las como estou amando. Vocês têm que buscá-la como estou buscando. Vocês têm que curá-la como estou curando. E não agredi-las, e não afastá-las, e não condená-las. Vocês têm que ser instrumento de amor e não de ódio. É isso que Jesus está dizendo para aqueles religiosos. A tarefa de buscar as ovelhas perdidas é de todos aqueles que um dia estavam perdidos, mas que foram achados e restaurados por Jesus. A responsabilidade, querido, é sua e é minha. Essa é a tarefa na qual nós temos que gastar a nossa vida. Porque as ovelhas perdidas estão por ali. Estão por aí, espalhadas. E elas estão perdidas. Elas estão correndo risco de morte. Elas estão caminhando para a morte eterna. Não para a boca de um lobo, mas para as garras do próprio diabo. E eu e você, que somos ovelhas restauradas, precisamos cear com esses pecadores. Precisamos cear com eles. Mais do que abrir as portas da nossa casa, nós precisamos abrir o nosso coração para essas pessoas. Precisamos abrir a nossa vida para esses pecadores como nós. Precisamos nos importar com essas pessoas, nos compadecer delas. Precisamos amá-las. Ir até essas pessoas. Custe o que custar. E ao invés de falar de condenação, de morte, nós precisamos falar a respeito do amor de Jesus por elas. Falar do sacrifício de Jesus que salva o pecado delas. Porque a promessa do Espírito Santo, a promessa do Senhor é que o Espírito Santo vai te usar. E as pessoas vão se quebrantar, vão se arrepender. E a ovelha será restaurada.
todas as ovelhas perdidas serão restauradas. Todas as ovelhas perdidas serão trazidas de volta para o Senhor. E quando isso acontecer, Jesus vai tomar essas ovelhas sobre os ombros. O peso do pecado deles sobre o ombro de Jesus. E o Jesus os levará de volta para a casa do Pai. Você deseja isso para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você está disposto a fazer disso o propósito da sua vida? Você que é uma ovelha que estava perdida, que foi achada e que foi restaurada. Ser um instrumento de Deus para buscar outras ovelhas que são perdidas e que precisam ser restauradas. A história termina com algo fantástico. Você já imaginou fazer Deus sorrir? Você já imaginou fazer algo que faça com que o Senhor faça uma festa de arromba nos céus? Fazer com que Deus se agradasse tanto a ponto de gargalhar de felicidade? O texto diz que quando o teu trabalho chega ao final e a ovelha perdida se arrepende e é restaurada, isso provoca uma festa nos céus. Os céus fazem festa, porque um pecador se arrependeu e você foi instrumento do Senhor Jesus para trazê-las de volta para o aprisco. Que tipo de pessoa você é? Com que personagem você se identifica? Você é do tipo religioso que se fecha nas cerimônias e na religião a ponto de desprezar aquele que é considerado como pecador e não santo quanto você e os acusa e se separa para não se contaminar? Ou você é do tipo pecador restaurado, que ama os pecadores a ponto de fatigar sua vida na luta de resgatá-lo dos seus pecados? Que Deus possa fazer de nós, Igreja Presbiteriana de Alegre, que Deus possa fazer de cada um de nós, povo do Senhor, um instrumento do amor dele, não de ódio. Que possamos entender que a nossa postura, a nossa posição nessa parábola é de publicano e gentio. Nós fomos restaurados, mas também é de instrumento de Deus para restaurar outras pessoas. Quem é aquele que faz o que eu estou fazendo? Seja você a fazer aquilo que Jesus fez, que possamos ser instrumentos para restaurar pecadores ao arrependimento, ao aprisco do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Daniel, vamos adorar o Senhor mais uma vez? Amém. Aleluia. Vou adorar o Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar